Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje nós vamos conversar com Carlos Benjamin. Mas para nós íntimos ele chama Guto. Guto, se apresente e conte para a gente como foi viver 3 intercâmbios. A gente quer saber todos os detalhes. Oi, Juliana. Oi, todos. Me chamo Carlos Augusto Benjamin, ou então Guto, né, para os mais íntimos, né? Eu sou economista de formação, consultor, e hoje, aos 60 anos, professor de francês e inglês. O intercâmbio foi um marco na minha vida. Eu fiz 3 intercâmbios nos Estados Unidos, na França e em Palma de Mallorca. Minha paixão por viagens, eu acho que começou na 5ª série. Eu adorava as aulas de geografia, inglês. Eu sabia reconhecer os países no mapa mundi, sabia os idiomas, procurava saber de cada país. E o inglês veio a reboque, né? Então, eu acho que a paixão veio desde aquela época. Me lembro que eu desenhava no meu caderno de escola, né? Desenhava as pirâmides do Egito, desenhava a Torre Eiffel, alguma praia deserta. Então, a viagem já estava no meu subconsciente, né? É isso. Já ficava sonhando em conhecer o mundo, né, Guto, desde cedo? Com certeza. Eu tinha 10 anos naquela época. Ah, que legal! Guto, conta pra gente, então, como que foi a escolha dos destinos? Qual idade você tinha? Quanto tempo foi de intercâmbio? O que cada um trouxe aí, agregou na sua vida, que fez você ser quem você é hoje? Então, foram 3 intercâmbios. O primeiro eu tinha 17 anos, foi nos Estados Unidos, na cidade de Anaconda, estado de Montana. Anaconda tinha 10 mil habitantes. Eu tinha 2 opções, ou ir para Nova York ou para Anaconda. Eu não tive dúvida, eu queria conhecer a cultura americana, o meio oeste americano, eu queria falar inglês, e não espanhol e português, como eu falaria em Nova York, né? E durou 5 meses, eu fiz o último período, o último semestre de high school, na Anaconda High School. Esse foi o primeiro intercâmbio. O segundo foi em Palma de Mallorca, em 98, foram 2 semanas só de curso de turismo, também foi maravilhoso, foi em espanhol. E o terceiro foi na França, em 89 e 90. Eu fiz um curso de pós-graduação em Nancy, e eu tinha, graças a Deus, uma bolsa do governo brasileiro e francês, né? Nesses 3 intercâmbios, eu pratiquei e solidifiquei o inglês, o francês e o espanhol. Agora, eu acho que o mais importante em termos de desenvolvimento pessoal, com certeza, foi o primeiro. O primeiro sempre é o mais marcante, né? Era a primeira vez que eu viajava sozinho de avião, né? Eu tive momentos maravilhosos de formatura, de passeios. Na cidade tinha 10 chilenos, tinha um guatemalteco que até ficou na nossa casa. Na nossa casa eram 5 irmãos. Morando eram 3 irmãos e 2 em outro estado, né? E tinha também um japonês e um alemão. Então era uma cidade também receptiva, né, de estudantes internacionais, nenhum brasileiro, graças a Deus, porque não queria falar português. De vez em quando eu ligava para minha família, né? Então, você saiu mesmo da zona de conforto, né? Você nem escutava. E naquela época, assim, era difícil a gente conversar com a família da gente, né? Eu estava lembrando aí outro dia do intercâmbio da minha mãe, do meu cunhado, até do meu mesmo. A gente marcava horário para ligar para casa, né? Olha, fica do lado do telefone no domingo à tarde, porque muitas vezes tinha questão do fuso horário, domingo a ligação era mais barata, né? A gente ia para o orelhão ligar, conversar com a família, era tipo rapidinho. Gente, todo mundo faz fila aí para conversar, para falar oi, não, e desligava, né? Era muito rápido. Não é essa facilidade que é hoje, né, Guto? Com certeza. Então, me conta, a gente sabe também que o intercâmbio não é só alegria, só diversão, também tem alguns medos. Me conte aí como é que foi essa chegada, como é que foram os medos do início e como é que eles foram passando e que transformou isso só em lembranças maravilhosas. A nossa experiência sempre serve para outra pessoa, né? Era a primeira vez que eu viajava sozinho de avião. Imagina, 17 anos, eu fiz Rio, São Paulo, Santa Cruz de la Sierra, Cidade do Panamá, Miami, Minneapolis, Bozeman e Butte. Em Butte, a família americana me buscou, a gente foi de carro até Anaconda, né? Então, foram quase 2 dias viajando de avião. Então, foi realmente o primeiro impacto que eu tive, né? Em Butte, eu já estava tão cansado no avião que a aeromoça, não tinha mais ninguém dentro do avião, a aeromoça me buscou no final lá do avião, né? Senhor Benjamin, o senhor tem que saltar agora, blá, 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 blá. Então, foi emocionante, digamos assim. E a família, no caso, foi a mãe e 2 irmãs, porque o pai estava trabalhando e outro irmão trabalhando também. Elas me buscaram em Butte, tipo meia hora de Anaconda, 30 graus abaixo de zero, 30 graus cravados, era fevereiro de 82, foi a primeira vez em tudo, né? Em ver neve, em viajar de avião. Eu me lembro que foi até interessante que a gente foi direto para uma pizzaria. Eu abri a porta do carro e eu perguntei, posso tocar na neve? Coisa né, quem nunca viu neve sempre é uma grande emoção, né? Eu abri a porta do carro, toquei na neve, foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Daí entramos na pizzaria, e eu, como brasileiro, né, comum, né, peguei meu garfo e faca e tal, e as 3 me olhando, por quê? Por quê? As 3 pegando a pizza com a mão. Foi o primeiro choque cultural, né? E elas até brincaram dizendo que eu estava manejando bem o garfo e faca. Então, de lá para cá, eu sempre
lá, eu comia pizza com a mão, porque eu acho que quando você vai para um outro país, você tem que entrar no clima do país. É uma nova cultura, uma nova comida, são novos hábitos, você tem que entrar na cultura. Ficar reclamando, poxa vida, não tem arroz e feijão, né? Não, nada disso, você tem que entrar na nova cultura. É isso que faz o intercâmbio te transformar. Eu saí com um adolescente de 17 anos, voltei adolescente de 17 anos, mas eram dois grupos completamente diferentes, né? As vivências que eu tive, as amizades que eu tive, as conexões. Eu sou bom de números, né? Até hoje, eu sei o número de telefone da casa. Uma coisa maluca, de tão impactante que é o intercâmbio, né? Até hoje eu falo com a irmã menor, a Lorraine, né? Os irmãos moram em outro estado, né? Um deles tem até uma mineradora na capital, Helena, né? Então o intercâmbio faz isso, faz conexões e te transforma, né? Então foi maravilhoso mesmo, né? Guto, que legal. E a gente tem que estar realmente de coração aberto, né, para receber tudo de novo, a cultura, o local. Então, assim, e aí eu imagino o seu choque, né, porque a gente chega muito cansado de viagem, né? Então, assim, ainda mais essa quantidade de voos, porque antigamente nem tinha tanto voo direto, mas essa quantidade de conexão absurda, né? O medo de ficar perdido. Hoje, a gente guia o aluno pelo aeroporto. Olha, vai em tal lugar, faz seu check-in, despacha sua bagagem, já deu certo, beleza, pegou o bilhete, é o bilhete completo, já chegando no destino final, então vai não sei aonde, passa pela Polícia Federal, faz isso. A gente orienta tudo em tempo real. Mas naquela época, tipo, a gente saía daqui e a gente só ia dar notícia depois, se chegasse, né? Exatamente. Se ficasse perdido no caminho, era isso aí, nem isso não conseguia. Né? Então, Exatamente. realmente, é um monte de coisa. E para um adolescente de 17 anos, é muito desafio, né? E assim, e aí eu falo que assim, a nossa roupa aqui no Brasil não adianta. O que você comprar de frio não serve para o frio do hemisfério norte, né? Então, assim, você já chegou com esse desafio do frio intenso. Exatamente. Eu Então, tive que comprar novo casaco lá. a gente tem que ir preparado para. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá é comprar um casaco apropriado, porque são completamente diferentes dos nossos aqui, do Brasil, né? Mas depois tudo é festa. Eu e a irmã menor, a gente ia para o quintal, caía na neve, fazia boneco de neve, brincava com o cachorro todo peludo. Aí depois tudo é festa, tudo é festa. Guto, e você já falava inglês? Qual que era seu nível? Você lembra, mais ou menos? Na quinta série, eu tinha inglês na escola e meus pais me puseram num curso regular, né? Então eu já falava inglês, mas eu não tiro o mérito do curso regular, porque o curso regular te dá a base. Mas você vivenciar o idioma é outra coisa. Foi nos Estados Unidos onde eu solidifiquei o inglês, foi na França onde eu solidifiquei o francês, entendeu? Então eu acho essencial o intercâmbio para realmente vivenciar o idioma. É outra coisa, é outra experiência, né? Guto, e aí me conta um pouco assim essa história de vida sua depois. Aí você voltou para o Brasil, fez faculdade, aí me conta aí, porque eu sei que o próximo intercâmbio tem a ver com a sua vida profissional. Então, voltei para o Brasil, no segundo semestre de 82 eu comecei economia, em 87 fui contratado por uma empresa de mineração, e eu acho que eles gostaram de mim, porque no ano seguinte eles me deram licença remunerada, ganhava muito pouco, né? Ganhava muito pouco, mas eu tinha a bolsa do governo brasileiro e francês, mas na volta meu salário triplicou. Então, o intercâmbio é importante para você ter conexões, para você vivenciar, e como profissional isso alavanca a sua carreira de uma forma meteórica. A gente volta contente, com salário triplicado, é muito melhor. Então, eu cheguei a pensar em fazer diplomacia, por isso que eu fiz inglês e francês, fiz a prova do Rio Branco, não passei, a aula de português foi mais fácil do que inglês e francês, mas aí eu desisti, continuei economia, e hoje aos 60 anos eu sou professor de inglês e francês, muito por conta dos intercâmbios que eu fiz, né? Maravilhoso, Guto. E não deixa de ser um reconhecimento da empresa também, né? Foi um investimento que ela fez em você, para você ficar aí se aprimorando no exterior e recebendo da empresa, né? E é isso que você falou, às vezes a gente vai só com essa intenção, e quando a gente volta, a gente tem essa grata surpresa. Quando eu fiz meu intercâmbio, eu já era formada e já tinha especialização. Quando eu retornei do intercâmbio, tinha uma prova de mestrado acontecendo numa universidade, numa instituição federal, com bolsa de estudo, inclusive. E eu apliquei sem imaginar que poderia dar certo, sabe? Uma instituição muito reconhecida, e pela questão da bolsa também, eu fiquei imaginando, né, a concorrência vai ser altíssima. E uma das gratas surpresas que eu tive foi que quando eu enviei o meu certificado do intercâmbio, eles me ligaram de lá, falando, olha, Juliana, você não precisa fazer sua prova de proficiência, porque esse certificado que você apresentou é um certificado válido. E eu fui isenta de fazer a prova, então eu entrei na prova de proficiência já com total. Então isso para mim foi muito bom, e aí eu prestei o concurso, né, para fazer o mestrado, e passei, foi no Rio, mas foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, e aí esse tipo de surpresa que o intercâmbio traz para a gente, né, também. E aí, Guto, teve um terceiro intercâmbio na sua vida, me conta como que surgiu esse terceiro intercâmbio aí, e como que foi a escolha do destino, do idioma. O terceiro foi em Palma de Maiorca, foi na verdade em 98,
tinha, de novo, patrocinado pelo governo das Ilhas Baleares. Eu aproveitei minhas férias para conhecer Maiorca e praticar um pouquinho do espanhol. Eu tinha feito um pouquinho de espanhol no Instituto Brasil-Argentina, no Rio, né? Então, juntei tudo, né? O espanhol, com passeio, né, com viagem. Então, esse terceiro intercâmbio também foi maravilhoso, né? Não foi tão marcante quanto os dois outros, né? Eu diria que o dos Estados Unidos, de high school, foi o mais importante em desenvolvimento pessoal e o da França em desenvolvimento profissional. Mas sempre, quanto mais intercâmbio você fizer, melhor ainda, né? Melhor para o seu currículo, melhor para você como pessoa e profissional, né? Exatamente, Guto. E me conta, se teve alguma situação engraçada em algum desses intercâmbios aí, uma situação inusitada, alguma coisa que tenha acontecido? Então, teve o lance, né, da primeira vez na neve, de comer a pizza, mas quando você faz intercâmbio, principalmente high school, você tem certas experiências bem interessantes, né? Eu fazia aula de cerâmica, coisa que eu nunca tinha feito aqui no Brasil, saía cada peça horrorosa, que eu trouxe até para os meus pais. Tive aula de economia doméstica, vê se pode. Eu aprendi a preencher aos 17 anos o imposto de renda americano, mas tive também experiência, teve a formatura, né, maravilhosa, teve o baile dos seniors, né, teve os passeios. Então, high school nos Estados Unidos foi para mim uma experiência maravilhosa, né? E se teve algum momento engraçado, acho que eu achei graça o tempo todo, né? Você sai de lá maravilhado, tudo é novo, e você tem que ir realmente de coração aberto, né? Se você for de coração aberto, você aproveita 100% o intercâmbio, né? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para as pessoas que estão pensando em fazer intercâmbio ou estão pensando em mandar o filho para fazer intercâmbio, né? Porque intercâmbio tem para todas as idades, né? No meu caso, eu fiz aos 17 anos, né? Legal, Guto. Aí, o dos Estados Unidos você fez com 17 anos, o da França você tinha qual idade? Em 89, tinha 24. E E o diploma de Maiorca, em 98, fazendo as contas, eu acho que eu tinha 33. Então, e você acha que vale a pena em qualquer idade? Vale a pena. Eu, aos 60, já estou pensando no próximo. Eu também já estou pensando no próximo, viu? Com certeza é um sonho, né? É maravilhoso. Exatamente. Guto, e me fala um pouco, assim, igual você falou, né? O conselho que você deixaria para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você falou de ir com o coração aberto, né? Mas além do coração aberto, a pessoa tem que ter clareza também sobre qual que é o destino que ela quer, qual que é o objetivo dela com o intercâmbio, qual que é a duração do intercâmbio, né? Porque a gente sabe que, assim, não adianta a pessoa falar assim, olha, eu quero sair daqui A1 e voltar a C2, mas eu quero fazer um intercâmbio de 4 semanas. Não dá. Uma coisa não bate com a outra. A gente precisa alinhar as expectativas, né? E nessa questão do planejamento, qual o conselho que você daria para a pessoa que quer se planejar e que não sabe nada ainda? O que ela tem que pensar, assim, primeiro, se organizar financeiramente, aí entra a sua parte aí de economista também. Como que a pessoa se organiza, o que é melhor para ela que está começando do zero? Hoje, ela está assistindo a gente hoje e falou, tá aí, é um plano meu para o futuro. O que eu faço? No meu caso, eu tinha 17 anos, dependente dos meus pais, mas eu também planejei. Eu pedi no vestibular para eu começar somente no segundo semestre de 82, porque eu sabia que no primeiro eu ia fazer o intercâmbio. Então, foi um intercâmbio de 5 meses no primeiro semestre, e no segundo eu comecei a faculdade. Então, casou bem. Quando você pensa em fazer intercâmbio, você tem que pensar, realmente, como você falou, no período que você estará disponível, na sua disponibilidade financeira. No caso, meus pais puderam me dar esse presente, né? Eu até diria, deixa eu complementar, aos 15 anos, meu aniversário foi comemorado num jantar, mas meus pais sabiam que meu gosto era de viajar. Então, aos 17 anos, na verdade, foi presente nos 15 anos, né? Eles me deram esse intercâmbio. Mas para fazer intercâmbio, você realmente deve se planejar, saber se você só tem um mês de férias, por exemplo, ou se você tem um semestre ou um ano inteiro. Às vezes você pretende fazer um intercâmbio de graduação, por exemplo, né? Então você deve procurar empresas como a Collin, né, que também oferece intercâmbios de graduação, de idiomas, né, de high school, né? Então, dependendo da sua possibilidade, você conversa com essas agências, você conversa com a Juliana, para ver o melhor destino, e às vezes o destino que você quer não é o melhor destino. Às vezes tem destinos que têm exigências que você não pode cumprir, né? Então é muito importante você conversar sobre o destino, sobre as datas, sobre as exigências de visto ou não. Tem países que não têm visto, né? Então tudo deve ser planejado. Então, planeje-se. Decida e planeje-se. Exatamente. E aí, assim, melhor do que ficar pipocando de agência em agência, escola em escola, é o quê? É encontrar alguém que você confia e entrega seu sonho na mão dessa pessoa. Por quê? Porque a gente vai saber direcionar para a melhor escola, para o objetivo de vida daquela pessoa, para os interesses que ela tem, para a época do ano que ela gosta. Se é uma pessoa que não gosta de frio, eu não vou mandar ela para o Canadá em dezembro, né? Então, assim, a gente precisa orientar em relação a tudo isso. Se o objetivo é estudo de idioma, se o objetivo é high school, se o objetivo é um college, é um mestrado, é um programa politécnico ou é um programa de estudo e trabalho, né? Tem, além do visto, né, tem várias condicionantes, inclusive recursos financeiros que você precisa comprovar
na entrada, se você consegue se manter ali durante aquele tempo. Então, tem um monte de coisa envolvido, que isso é muito importante. Obrigado por dar seu depoimento aqui, viu, Guto? E aí eu sei que os intercâmbios trouxeram para você essa possibilidade de hoje ser professor de inglês e professor de francês, né? Trouxe assim, você que já era um profissional reconhecido na sua área, você ainda teve essa outra oportunidade de se formar professor, né? O que isso significa para você? Como que foi essa transição? Bom, acho que com 13 anos de empresa de mineração, eu pedi demissão. Era o ano 2000, não sei se era a crise dos 40, eu pedi demissão e fui fazer outras coisas. Me tornei guia de turismo, eu planejava passeios no Rio, Petrópolis, ali em Paraty, onde eu fui morar anos depois, mas sempre, né, com essa ideia de viajar, de fazer turismo. Eu pensava naquela época em montar uns grupinhos de inglês, né, de conversação, mas isso nunca aconteceu. E está acontecendo agora, aos 60 anos, eu montando grupos, montando as aulas de inglês e francês. Então hoje eu estou me realizando, né, desde aquele adolescente de 10 anos na quinta série, depois de 17 anos em high school, né? Então hoje está sendo uma realização de um sonho, né? Vivenciar essa troca de culturas, né? Porque você, quando você aprende um outro idioma, você está aprendendo uma outra cultura, né? Então isso está sendo maravilhoso e isso, grande parte, por conta dos intercâmbios que eu fiz, né? Que legal, Guto. Foi um prazer conhecer a sua história, viu? Tem alguma mensagem que você queira deixar para quem está aí assistindo a gente? Então, me lembrei outro dia, vou contar uma história verídica, eu moro hoje aqui em Vila Velha, Espírito Santo. Eu estava numa mesa de restaurante e chegou um garotinho, tipo 10 anos de idade, vendendo doces e balas, né? Bem arrumado, né? Aí eu perguntei para ele, por que você está vendendo doces e balas? Eu não esperava a resposta dele. Meu senhor, eu estou me preparando para o meu intercâmbio. Eu quero fazer nos Estados Unidos. Aquilo me pegou de tal forma que aquilo me marcou. Então, acho que não a frase-chave, mas a palavra-chave de todo mundo é decisão. Ele já decidiu, talvez aos 10 anos, fazer intercâmbio. Entendeu? Eu me emociono porque eu me vi naquele garoto. Entendeu? Então, decisão é o primeiro passo do intercâmbio. É o primeiro passo do seu desenvolvimento. Que Então, linda história, Guto. Amei, que lindo. me desculpe, se você puder fazer intercâmbio, ou se você puder proporcionar isso ao seu filho, faça isso. Eu me vi Exatamente. naquele garoto. Então, decisão é a palavra-chave. Que legal. Nossa, amei a história. Obrigada por compartilhar isso com a gente, viu? A vontade era comprar todos os doces que ele tinha ali naquela hora, né? Já estava na hora da sobremesa, comprei alguns. Pois é, exatamente. Guto, foi incrível a conversa com você. Muito Muito obrigada. obrigado mesmo pela oportunidade. Gente, e queria Estou à lembrar que disposição. desde 2016, a Cola em Viagens tem se dedicado a proporcionar momentos inesquecíveis para seus clientes por meio das viagens de turismo e programas de intercâmbio. Convido você a visitar o nosso site e conhecer tudo que temos para oferecer. Obrigada e até a próxima.